Bom dia a todos, a paz de Cristo, amada Igreja do Senhor. Me encontro diante da palavra de Deus, estou aqui lendo a palavra, meditando, buscando conhecimento, discernimento, para poder levar até você uma palavra de fé, uma palavra de paz, de alegria, de esperança, de amor, de perdão, de salvação, no mundo em que tanto precisa ouvir a voz de Deus. E eu sempre digo que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para levar esta mensagem do Evangelho para que ela chegue até os confins da terra, conforme o imperativo do Senhor Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fica aí a minha oração, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que Deus também possa abençoar ricamente seu povo, a sua igreja, a sua amada igreja. Pois bem, estou diante de uma das cartas do apóstolo Paulo. Você tem aí na sua casa a sua Bíblia e queira se nos acompanhar nesta leitura. Eu sempre digo que é aconselhável para que juntos possamos aprender com Deus, com a sua palavra e com Jesus. Sempre digo que é muito bom quando o povo de Deus, você que ama a palavra de Deus, você que gosta, que tem um carinho, respeito, um temor pela palavra de Deus, você também possa crescer nessa graça e no conhecimento. Pois bem, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, tem como título o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. E diz assim no versículo 8, nós vamos ler apenas o versículo 8 e logo após nós estaremos trazendo as considerações que Deus já colocou em meu coração. E diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Que Deus aplique a sua palavra, lida aos nossos corações, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, a hora que você for assistir esse vídeo, tiver que vai estar ao alcance da minha voz vendo esse vídeo. Pois bem, quando eu estava lendo este versículo 8, quando diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quando eu era bem pequeno, minha mãe levava eu para a igreja, e a minha mãe, sendo evangélica, ela conheceu o evangelho em Teresópolis, e ela sempre dizia que foi o tesouro mais precioso que ela encontrou foi o Senhor Jesus, e ela conheceu o evangelho na casa de um parente que era cristão. E dali ela foi uma missionária na nossa família, né? Meu pai se converteu, meus irmãos, toda a minha família. E nós fomos criados na igreja desde pequeno. E eu me lembro que um dos versículos que eu nunca consegui esquecer e não vou esquecer, está sempre em minha mente, que fala João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não se perca, mas tenha vida eterna. Este versículo está no meu coração, na minha mente, porque fala do grande amor de Deus derramado ali na cruz por nós, quando o nosso Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E Deus, o nosso Deus, não precisava nem da prova do seu amor, mas ele deu prova do seu amor entregando o seu único filho por amor a cada um de nós, por amor à humanidade. E Jesus veio nesta missão, como diz a palavra de Deus, buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus deu prova do seu amor ali na cruz. Quando ele foi preso, ali ele se entregou a sua própria vida em prol de toda a humanidade. Interessante também é saber que o apóstolo Paulo agora, falando sobre o amor ao próximo, a vigilância e a pureza, ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma. A única coisa que eu devo, que você deve,
é o amor ao próximo. Porque se a gente amar ao próximo, primeiramente a Deus e ao próximo como a si mesmo, você cumpre todos os mandamentos de Deus. Aqueles 10 mandamentos e toda a lei de Deus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso que Paulo fala assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis, porque Jesus deu prova do seu amor quando esteve aqui realizando o seu ministério. E diz assim: porque quem ama aos outros cumpriu a lei, quer dizer, cumpriu todas as ordenanças de Deus, né? Naquela antiga aliança. Hoje nós estamos na nova aliança, hoje estamos sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, sobre essa nova aliança estabelecida antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas ser criadas. Deus já tinha providenciado a salvação da humanidade, porque Deus sabia que o homem ia falhar diante dele. E Paulo agora fala sobre isso, que a única dívida que eu tenho, que você tem, é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Se a gente faz isso, a gente cumpre toda a lei. Há muitos que estão querendo em nossos dias cumprir toda a lei. E nós sabemos que só teve um que cumpriu toda a lei, que foi Jesus Cristo. Ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus. Ninguém. Só o Senhor Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que em uma das suas palavras ele dizia assim: importa que se cumpra o que foi escrito a meu respeito, né? O que os profetas falaram a meu respeito. Jesus, ele tinha essa plena consciência que tudo que ele realizava, tudo que ele fazia, quando ele esteve aqui realizando seu ministério público, ele sabia que estava sempre dentro do propósito da vontade de Deus. Jesus não tomou nenhuma iniciativa de fazer nada se não tivesse dentro do propósito do Pai. A prova disso, que quando ele estava naquele casamento que faltou vinho, e que ele transformou água em vinho, a sua própria mãe falou ali com ele, ele falou: olha, mulher, que tenho eu contigo? Uma palavra até meio dura para ela, que era a mãe dele. Mas Jesus estava ali mostrando e provando que tudo que ele realizava estava dentro do propósito de Deus. E ele demonstrou esse grande amor ali na cruz por nós, quando ele ali derramou o seu próprio sangue, o puro sangue. Aquele sangue que ele derramou ali era um sangue sem mácula, sem mancha, que tem condição de nos purificar de todos os nossos pecados, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a Bíblia ainda vai mais além, quando ela diz assim: ainda que os seus pecados sejam como escarlata, como carmesim, eles se tornarão branco como a neve. Jesus veio, cumpriu a lei, demonstrou esse grande amor ali derramado na cruz por cada um de nós, para que você e eu pudesse tomar conhecimento dessa verdade e saber que a porta da salvação ela está aberta para cada um que crê na sua palavra, que crê na sua mensagem, que crê nesse grande amor derramado ali na cruz, nesse grande plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas ser criadas. Deus já tinha estabelecido o plano da salvação. E Deus continua buscando este homem, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que ele deu essa ordem, esse grande imperativo para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que têm uma experiência com ele, para levar esta mensagem do Evangelho, para que todos possam tomar conhecimento que existe o caminho verdadeiro, que leva à salvação, que é o Senhor Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar a Deus se não passar pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui para falar para você, como diz o apóstolo Paulo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis, diz o Senhor.
uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Como o nosso mundo precisa amar, como as pessoas precisam manifestar este grande amor de Jesus a este mundo tão perdido, com tanta violência, com tanta descrença, com tantas coisas que têm distanciado o ser humano da presença de Deus. E é por isso que eu quero dizer para você nesse momento, eu estou falando desse Jesus que deixou a sua glória e veio aqui na terra se identificar-se com este homem para mostrar o grande amor de Deus pela humanidade, por você, por mim, por todos. Fica aí esta palavra, que Deus possa abençoar sua vida, sua família e a todos nós e toda a igreja, todo o povo de Deus. Amém. Amém.